Estamos aqui hoje com o nosso convidado, o Dr. Gessé Oliveira, que é urologista, é um amigo nosso, é um cliente, e esse podcast vem para trazer esclarecimentos, para tirar dúvidas e para desmistificar muitos assuntos, muitos temas relacionados à saúde sexual do homem, à reposição hormonal, testosterona. Então, Dr. Gessé, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo e, por favor, se apresente, que ninguém é melhor do que você mesmo para poder se apresentar para o pessoal aí. Maravilha. Primeiro que é um prazer, Michel, estar aqui, né, com você hoje. A gente é amigo aí há alguns anos, não vou dizer a quantidade para não revelar aqui a nossa idade. E antes de começar a falar, né, como você falou, eu sou urologista, trabalho com a parte de urologia de transtornos sexuais masculinos, né, que está aí relacionado à andrologia, disfunção erétil, terapia com reposição com testosterona, distúrbios relacionados aí à ejaculação, e a prevenção de doenças, né, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar e que a gente vai falar aqui um pouquinho, né, durante esse podcast. Antes de começar, queria lhe parabenizar pela iniciativa do podcast. Você hoje que tem um escritório voltado para a área de saúde, então seus clientes são da área de saúde, você nichou nisso, então assim, não teria uma outra pessoa para estar aí no podcast dirigindo e falando aí com profissionais da área de saúde e levando conhecimento, né? Meu objetivo aqui hoje é levar de forma simples algumas informações aí para aqueles que estão nos assistindo e também aprender muito com você, que a gente não vai falar só aqui de medicina não, viu? Tô logo lhe avisando. Exatamente, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar entrevistando, estar levando conteúdo para o seu público, para o meu público também. Esse espaço aqui é para os nossos clientes. De fato, a gente tem direcionado todo o noa conteúdo, toda a nossa energia, toda a operação para o público da área da saúde. A gente se especializou nessa área justamente por entender que é uma área que necessita de ajuda de profissional especializado, assim como o senhor... Você, né? Você, especialista em urologia, andrologia, a gente se tornou especialista em profissionais na área da saúde. Então, e esse podcast é para a gente, a casa é nossa. E Maravilha. Esse espaço foi pensado exatamente para esse momento aqui. Perfeito, vamos lá. A gente já está falando desse podcast há um ano já, né? Já há um ano, né? eu conheci o embrião, né? Sentado aqui, eu vou fazer um podcast, vamos, né? Saiu. Exatamente. Parabéns aí pela iniciativa e estamos aqui para poder somar mesmo. Bacana. Me diga uma coisa aqui, vamos começar. Dr. Gessé, o que te levou a escolher a medicina e a urologia, a saúde do homem? Fala um pouco aí, quando é que começou essa vontade? É desde criança? Teve algum... Sempre, na verdade, tem algo que marca mais, né? As nossas escolhas, né? Claro que desde criança, né, você ouve sua mãe falar, seus parentes falarem, quero ser médico, mas assim, a criança, de fato, ela não tem muita noção do que é, né? Às vezes brinca ali, né, de ser médico, mas de fato não tem uma noção, né? Eu acredito que muitas das mudanças, elas vêm ou no amor ou na dor, né? Eu acho que analisando retrospectivamente, uma das coisas que me motivou a ser médico, a me tornar médico e a cuidar dos meus pacientes de maneira individualizada, foi uma perda. Sério? Que foi a perda de meu pai. Assim, Por que isso? Porque ele faleceu muito jovem por uma doença que não era comum na idade dele. Retrospectivamente falando, hoje eu consigo identificar as queixas, mas muito provavelmente por ele ser muito jovem, não deram tanta importância às queixas dele. E aí o diagnóstico acabou sendo de uma maneira mais tardia, né? Infelizmente. Então, isso é uma coisa que me motiva, a escuta do paciente. Então, assim, paciente que chega ao meu consultório, que senta na minha frente, ele precisa ser escutado. Porque diagnosticar é fácil, difícil é você escutar o que o paciente tem para poder lhe falar. Depois que você escuta, o diagnóstico vem, o tratamento vem. Então, assim, essa escuta, eu acho que é o fator primordial aí que me movimentou para a medicina. E no caso da urologia,
eu acredito que é muito de que maneira eu consigo cuidar melhor de mim, né? Então, assim, lidar com a saúde do homem é difícil, porque o homem ele não busca normalmente uma avaliação médica, né? Você vê aí que a criança, né, a menina, depois que tem a primeira menstruação, a primeira coisa que ela faz, ela ir ao ginecologista para fazer a avaliação dela ginecológica. E dali por diante, ela segue em acompanhamento com o ginecologista. E o menino? Não vai. Não vai ao urologista. Essa coisa de ir para o urologista depois dos 40 anos de idade. E o gap da adolescência até chegar aos 40? Quem é que cuida? Interessante. Isso é muito cultural nosso, de nós acharmos que o homem ele é potente, que ele é autossuficiente, que ele vai viver ali para o estudo, para o trabalho e que a máquina não vai dar defeito, né? E a gente não se cuida de maneira preventiva, né? Então, eu acho que esse podcast é uma das coisas que eu valorizo muito, que é justamente levar essa informação para que a gente conscientize essa população a buscar avaliação. E aí eu falo desde a adolescência mesmo. Interessante. Então, a perda trouxe essa sua vontade para a medicina. De fato, a gente, homem, costuma não ir, né? A gente costuma não ir ao médico. Os números mostram, estatisticamente, o homem vive, em média, 7, 8 anos menos que a mulher. Uhum. E o principal fator é esse, o não procurar o médico. Perfeito. Alguns estudos mostram que mais de 60% dos homens só procuram o médico quando os sintomas já estão insustentáveis. Ok. E casa exatamente com o que você está trazendo dessa sua linha de pensamento, dessa sua linha de trabalho. Eu te acompanho nas redes sociais e é nítido que você tem um cuidado especial com os seus pacientes. Uhum. De ouvir, de ter protocolos de atendimento, de ter uma estrutura, se quiser falar sobre isso também. Certo. De ter uma estrutura para atender o seu paciente. Então, hoje você tem o seu consultório, você atende também hospitais, fazendo cirurgias, tem a parte da consulta, que é digamos assim, a porta onde tudo começa, né? Perfeito. E é nesse momento que seu paciente senta na cadeira e você ouve. Isso. É na consulta ali. Exatamente. Que é onde ele vai trazer as informações ali que são relevantes, né, para o caso dele. Infelizmente, né, seria muito bom, né, principalmente para a maioria dos homens, como você falou aí, esse dado estatístico, né, que não busca uma avaliação médica preventiva, seria muito bom se a gente, se todas as doenças, elas começassem com sintomas. Porque uma vez que o calo incomoda, você tira o sapato. O problema é que o calo incomodar, até o momento que o calo vai começar a incomodar, talvez seja tarde demais. E quando a gente olha, por exemplo, para o câncer de próstata, um exemplo, que é aí correspondente a 30% de todos os cânceres do homem, é o câncer de próstata. Por isso, por essa 30% de todos os cânceres, dos homens, 30% câncer de próstata. Não é à toa que se fala de novembro azul, câncer de próstata. Não é à toa que se fala de outubro rosa, câncer de mama. 30% de todos os cânceres da mulher são câncer de mama. Também. A questão é que o câncer de próstata, ele só vai dar sintoma numa fase muito avançada. E que, na maioria das vezes, não vai lhe dar uma possibilidade de cura. Então não dá para sentir algo para poder buscar uma avaliação. Tem que ser de forma preventiva mesmo. Recentemente, uma pessoa próxima foi diagnosticado um possível câncer. É de pulmão, não é relacionado à próstata, mas é de pulmão. E aí essa pessoa está um pouco resistente a ir no médico. Perfeito. E eu peguei o telefone e fiz um contato, né? Fiz um contato e a primeira coisa que a pessoa falou foi: eu não estou sentindo nada. Uhum. Quando você tá falando aí, eu lembrei exatamente dessa conversa. Não estou sentindo nada. Eu falei, mas esse é justamente uma característica das pessoas que não conseguem recuperar. Porque não está sentindo nada e muita gente descobre já numa fase mais avançada, né? No estágio mais avançado e às vezes não consegue recuperar. Então isso é comum,
trazendo esse assunto, você percebe que os homens ainda têm uma resistência a procurar um urologista? Porque assim, vamos lá. Eu sou homem, cresci ouvindo o exame da próstata, né? Da próstata, com uns 40, e aquela brincadeira que a gente resenha entre amigos ali. Perfeito. Que de fato, é um comportamento que precisa ser desconstruído. Uhum. Existe ainda essa resistência do homem buscar o médico urologista. Isso tem aumentado, tem diminuído? Qual a sua percepção, doutor, em relação a isso? É uma pergunta muito boa, né? E eu acredito que iniciativas como essa, né, de você divulgar boa informação, porque infelizmente aí a gente tem nas redes sociais muitas informações que não são verdadeiras e que às vezes acabam sendo disseminadas e gerando informações que de fato não vão agregar nada àquela pessoa que está ali assistindo, mas a partir do momento que você tem a boa informação, que você tem um mês dedicado, por exemplo, à saúde do homem, né, na tentativa de conscientização desse homem, então você automaticamente você vai semeando na cabeça daqueles que estão ali o cuidado. Certo. Então, claro, que se você compara hoje homens em torno de 30, 40 anos de idade, eles demonstram uma preocupação um pouco maior com a saúde do que homens com 30, 40 anos de idade há 15, 20 anos atrás, né? Por que isso? Justamente por conta da informação. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos pacientes que resistem, né? Eu costumo dizer, isso não é da minha cabeça, isso é fonte de estudos, que muitos homens, acredite você, muitos homens deixam de buscar o urologista para poder fazer avaliação de próstata, não é por medo do câncer de próstata, é por medo de perder a qualidade da ereção. Como é? Os homens têm resistência a procurar um urologista? Não por receio do diagnóstico do câncer. Porque na cabeça dele, o diagnóstico do câncer vai levar a um tratamento que vai levar ele a ter disfunção erétil. Como isso mexe com a masculinidade dele, ele evita. Interessante. Ou seja, a preocupação não é, na maioria das vezes, a doença. Claro que quando você tem a doença, sua preocupação vira, mas quando você não tem, a preocupação não é você ter a doença, não é diagnosticar precoce, resolver e você ficar bem, mas se eu for, eu vou descobrir que eu tenho algo e vai mexer aqui na minha qualidade de ereção. A maioria dos pacientes relatam isso em consultório. Interessante essa informação. A maioria. Interessante. A gente está falando de homens de 40 anos. Sim. Os jovens tem procurado mais urologista, tem aumentado a procura desse perfil, né? A gente está no momento da sociedade ansiosa, sim, distúrbios psicológicos. Perfeito. Como é que o atual momento tem impactado, tem afetado a saúde sexual dos jovens? Você percebe um aumento dessa procura ou não? Ou ainda Como é que... Me fala um pouco sobre, para quem os jovens que estão assistindo a gente aí, jovens a partir de quantos anos que... Iniciou a vida sexual, 16 anos, 17 anos. Essa é a orientação. Assim, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar e falar abertamente, né? Infelizmente, em muitas famílias, não existe uma abertura para sentar com aquele jovem, aquele adolescente e falar sobre relação sexual, sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis. E o adolescente ele vai aprendendo, como a gente diz, de orelhada, né? Ele vai aprendendo com o que ele vê na internet, e aí vem excesso de pornografia, sim, que é um grande mal. Adolescentes da década de 80, de 90, tinham acesso à pornografia quando tinham, por exemplo, através de revista. Quando tinham. A gente quando era adolescente. Isso, né? A gente. Você. Mas hoje em dia tem vídeos. Então, assim, o volume de pornografia é muito maior, né, no digital. E isso tem influenciado muito os jovens.
Então, assim, eu tenho muitos pacientes, não são poucos pacientes, jovens, digo jovens, menos do que 20 anos de idade, entre 20 e 30 anos de idade, com disfunção erétil, com alteração da qualidade da ereção. Que é uma coisa que você diz, caramba, isso aí é para o paciente mais velho, o paciente mais idoso. Mas a gente tem que entender que existem causas orgânicas, como nós chamamos, né? Então, há problemas de saúde que levam a alterações da qualidade de ereção, e existem também problemas relacionados à questão psicológica que levam à alteração da qualidade de ereção. E muitos desses pacientes, eles têm essas questões psicogênicas, como chamamos, associadas. Então, são pacientes que são jovens que têm acesso extremo à pornografia, são jovens que acreditam, por não terem uma orientação na família, de que ele tem que ser potente, viril, o tempo todo. Certo. E por conta de ansiedade, muitas vezes, na hora da relação sexual, ele não consegue ter, e ele não consegue conceber que você não ter uma ereção em determinadas relações é normal. E aí ele entra no looping de que eu não consigo, todos os meus amigos conseguem, eu não consigo, e isso leva a transtornos psiquiátricos graves, inclusive com jovens tendo que fazer acompanhamento com psiquiatra e serem medicados por conta disso. Pais e mães, tá ouvindo esse recado aí, né? Você que tem um filho em casa, converse, abra espaço para esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, porque o especialista está trazendo uma informação aqui muito relevante e que, consequentemente, se isso não for tratado, isso impacta, sem dúvidas, em toda a cadeia, não só desse jovem, mas na estrutura familiar, porque às vezes o jovem pode, me corrija se eu tiver, sim, o jovem vai estar ansioso, o jovem às vezes vai estar preocupado, às vezes evita de sentar numa mesa com os pais para conversar, evita de sair com os pais, está procurando, às vezes até informação, como o Dr. Gessé trouxe, na internet, ou às vezes até com um colega que não está preparado para poder trazer aquela orientação. Então, a dica é, começou a atividade sexual. Na verdade, assim, antes mesmo de começar, esse jovem ele já precisa ser orientado, né? Com relação ao uso de preservativo, com relação a doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, eu recebo muitos pacientes, ainda bem, né? Às vezes, mães solo, né? Sim. Que não tem, às vezes, um pai tão presente e não sabem lidar com essa situação. E é natural que não saibam, porque, de repente, elas também não tiveram essa conversa, né? Quando adolescentes. Então, assim, se você não consegue, não tem condições de ter uma conversa dessa com seu filho, leve ao urologista, um urologista que escute, que cuide dele, que mostre para ele o caminho correto das coisas. Porque o número de doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem visto rotineiramente em pacientes jovens é muito grande. A gente está aproximando aí do carnaval. É sazonal o aumento do número de consultas com o urologista após carnaval desses pacientes jovens com doenças sexualmente transmissíveis. Por falta de uso de preservativo. Principalmente por falta de uso de preservativo. A gente está falando aqui do jovem, a gente está falando do meia-idade, 40 anos, talvez. Né? Muito jovem, muito tipo jovem. A gente, né? Como é que o estilo de vida afeta a qualidade da relação sexual, a qualidade de como o homem enfrenta esse tipo de problema? Por exemplo, a gente corre. O esporte, a atividade física ajuda, não influencia. O jovem, por exemplo, está muito, a maioria, né? Sim. Ali na telinha do celular. Perfeito. O ideal é que esse jovem também vá procurar uma atividade física. Qual é o impacto da atividade física? Essa pergunta sua é excelente, né? Assim, as pessoas têm uma noção de que a alteração da qualidade da ereção ela está associada única e exclusivamente ao envelhecimento, né? Eu vou perder minha qualidade de ereção à medida em que eu envelheço. E, na verdade, não é. Tá? O que é que eu costumo dizer, né? Para os pacientes entenderem o que é que vai beneficiar e o que é que vai prejudicar a qualidade da ereção dele, e a gente sabe que uma vez que você tem um prejuízo na qualidade de ereção, o prejuízo é em todos os segmentos de sua vida. Nada anda direito. Imagine você num relacionamento,
está com disfunção erétil, o trabalho com certeza não vai bem, porque você não vai conseguir focar no trabalho, você vai começar um quadro ansioso, porque muitos pacientes muitas vezes chegam até na hora da relação e ficam evitando ter a relação com medo de se frustrar, com medo de frustrar o parceiro ou a parceira. Mas o que é que eu costumo dizer sempre? Pense que a disfunção erétil, a alteração da qualidade de ereção, tudo que faz mal ao coração faz mal para a sua qualidade de ereção. Ou seja, boa dica, hein? Todos os fatores de risco associados ao aumento do risco de um infarto, de um derrame, por exemplo, tipo obesidade. Sim. Aí vem a sua pergunta: sedentarismo, tabagismo, colesterol elevado, diabetes. Todos esses fatores são fatores que contribuem para a disfunção erétil. E como é que você trata de maneira preventiva isso? Atividade física regular, melhora da sua alimentação, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar. Então, assim, tudo que faz bem ao coração vai fazer bem à ereção. Poxa, por que essa relação de coração com a ereção? Isso que eu ia perguntar agora. Boa pergunta. Eu explico sempre aos meus pacientes. A ereção nada mais é do que sangue chegando no pênis. Para o coração funcionar bem, sangue tem que chegar no coração. Certo. O que é um infarto? É a dificuldade do sangue chegar ao coração por obstrução. O que é disfunção erétil? É a dificuldade do sangue chegar ao pênis. Então, os fatores estão associados. Então, quer cuidar da sua ereção? Você tem que cuidar da sua qualidade de vida. E atividade física e uma boa alimentação são condições imprescindíveis. Interessante. Boa dica, hein? O que faz bem ao coração, faz bem a sua ereção. Dá pra gente fazer uma camisa e correr, não é não? Eu gostei, viu? Vamos fazer essa. Fazer uma campanha dessa aí. Mas eu costumo dizer a todos os pacientes, porque quando você faz essas associações, fica mais fácil para poder entender. Legal, não, sem dúvida. Essa dica aí é infalível. E acho que dá uma camisa mesmo. Veremos. Doutor Gessé, passamos aí recentemente por um período histórico na humanidade que foi a pandemia. Às vezes hoje em dia, a gente está até esquecendo já, né, que a gente passou sim. por esse confinamento, por perdas, momentos bastante difíceis ali. Naturalmente, a pandemia ela trouxe uma mudança no comportamento da sociedade de uma forma geral. Algumas coisas já voltaram ao pré-pandemia. Perfeito. Muita coisa veio e ficou. Ok. Um exemplo, tecnologia é um ponto que avançou bastante nesses últimos anos. Mas a gente está aqui para falar sobre saúde do homem, não é sobre tecnologia. Após a pandemia, houve um aumento da procura, houve uma demanda maior de homens procurando, homens e mulheres, mas sim, no seu caso, homens procurando ajuda, procurando um tratamento. É perceptível? É perceptível, sem dúvida. Não tenha dúvida que a pandemia ela deixou consequências bem graves, né? Tanto para a saúde física e principalmente também para a saúde mental de muitas pessoas. Mas a dificuldade também lhe traz caminhos. Né? E eu costumo dizer, é só você ir na orla 5h30, 6 horas da manhã, quando você vai correr, que você vai ver a quantidade de pessoas que estão ali fazendo atividade física. Existiam essas pessoas? Existiam, mas numa proporção muito menor, né? Então, assim, a pandemia veio com isso, de que as pessoas que mais morriam com a Covid eram os pacientes obesos, né, os pacientes sedentários, os pacientes que tinham comorbidades, né, hipertensão, diabetes. Então, o natural é você ir na fuga dessas doenças. Então, de que maneira você faz? Com a prevenção mesmo, atividade física, melhora da alimentação, buscar o médico de forma preventiva. Então, assim, se eu comparo 5, 10 anos atrás, não tenha dúvida que hoje os homens procuram muito mais. E boa parte desses homens que vão ao consultório, eles já têm um histórico de atividade física de forma regular, que é uma coisa que a gente não via anteriormente. Interessante. Essa procura aumentou e as pessoas que estão chegando no seu consultório são pacientes já com problema ou a prevenção ela
ela já é maior do que a correção. Você consegue... Sim, diferenciar, sim. Hoje, sem dúvida, os pacientes ainda buscam mais para resolver o problema. O carro deu defeito, eu vou levar o carro na oficina. Sim. Mas não vai trocar o óleo a cada 8 ou 10 mil quilômetros, entende? Então, assim, infelizmente, a maioria vai, de fato, quando já apresenta algum sintoma ou tem alguma queixa. No meu caso, que trabalho muito com a parte sexual masculina, a queixa principal é a redução de libido, perda ali da qualidade de ereção, mas a gente começa a ver, de fato, uma onda de preocupação maior na questão da prevenção, né? Então, assim, o que é que eu preciso fazer hoje para que eu tenha minha qualidade de vida sexual lá na frente de forma satisfatória? Então, você pega, às vezes, pacientes idosos, aqueles pacientes que moram no interior ou que moram, às vezes, na zona rural, e você pega, por exemplo, faz uns exames de laboratório, você pega dosagens de testosterona elevadíssimas, porque são pacientes que têm uma qualidade de alimentação boa, não fazem muitas vezes atividade física, mas o trabalho é um trabalho de esforço físico. Sim. E aí quando você vem pacientes às vezes jovens, 40 anos, 45 anos, com baixa testosterona, porque hoje o nosso principal mal associado à baixa testosterona, por exemplo, é a obesidade. E nós estamos em um mundo em que a obesidade impera, que não é fácil emagrecer, não é fechar a boca, não é parar de comer, pelo contrário, é uma doença que a gente precisa de um acompanhamento de múltiplas especialidades para que aquele paciente consiga sair dali. E o urologista ele é fundamental nisso, porque muitos desses pacientes obesos, eles têm baixa testosterona. E você regularizar esses níveis de testosterona vai ajudar naquele processo de emagrecimento do paciente. Interessante. Então, atividade física, boa alimentação, qualidade de vida, baixo estresse. Não fumar. Não fumar. Nem eletrônico. Principalmente, hein? Principalmente. Tem vários fatores aí associados. Perfeito. É interessante trazer esses dados. Eu, como homem, estou aqui te entrevistando, estou aprendendo, né? Como eu já esperava. Eu vou ter uma aula hoje ali sobre urologia, sobre andrologia. Falando nisso, explica para o público que ainda não conhece, e eu também quero saber mais, a andrologia. A urologia, se quiser falar também o conceito da urologia, para que as pessoas que estão vendo esse podcast agora entendam. Assim como você trouxe o exemplo aí do coração e ereção, o que é a urologia, o que é a andrologia? Pronto, perfeito. A urologia nada mais é do que a especialidade que cuida da saúde do homem, né? A saúde, principalmente do ponto de vista sexual do homem. Certo. E cuida de toda a saúde do trato urinário do homem e da mulher. Porque mulher também vai ao urologista. Então, todas as doenças relacionadas a rim, cálculo renal, tumor renal, relacionadas à bexiga, né, cistos, tumores de bexiga, tudo isso daí é tratado pelo urologista, tanto no homem quanto na mulher. E no caso do homem, as alterações relacionadas à região, ao sítio genital, né, que é pênis, testículo, próstata, que é o mais comum. Sim. Então, os urologistas eles cuidam do aparelho genital masculino e do aparelho urinário masculino e feminino. Então, é muito comum, por exemplo, colegas da urologia que cuidam apenas da mulher, né? Então, que fazem urologia feminina, sim, que é um segmento, é uma sub-área de atuação dentro da urologia. Da mesma forma que é a andrologia. O que é a andrologia? É como se fosse uma subespecialidade dentro da urologia, cujo foco principal é relacionado à questão sexual masculina. Interessante. Claro que todo urologista ele tem uma visão de um todo, né? Do cálculo renal, do tumor de bexiga, da urologia feminina, da incontinência urinária, mas a partir do momento que você se aprofunda em determinada área, a expertise aumenta. Sim, sim. Em contrapartida, e com isso, com a expertise aumentando, você tem resultados melhores dos pacientes também. Eu não tenho dúvida, quando você resolveu nichar e trabalhar apenas com a área de saúde, hoje você entrega um serviço muito melhor do que na época, que eu sei que existiu essa época em que você tinha diversos segmentos atuando. Então,
Andrologia é um segmento da urologia que a Ativo Gestão Empresarial hoje é dentro da contabilidade. Bacana. Entendi. Para mim ficou muito claro. Espero que para quem esteja assistindo também. Eu estou fazendo perguntas Sim. Que é natural, simples para você que é especialista, mas o objetivo desse podcast aqui é estar levando conhecimento para todos que tenham acesso a esse podcast. A gente está desmistificando, a gente está aprendendo aqui sobre saúde do homem, sobre a especialidade do Dr. Gessé, quais são os impactos de uma alimentação não tão saudável, da falta de atividade física e também da boa alimentação, também da atividade física. E conhecendo também um pouco aqui desse especialista, dessa pessoa que é... Eu sou suspeito de falar, não posso... Legal. Gessé, câncer de próstata, a partir de quando? Tem uma idade... Me fala um pouco aí pra gente. A partir de qual idade, qual momento o homem deve procurar um urologista para se prevenir? Estou falando aqui para tratar, estou falando de prevenção. Perfeito. Por ser uma doença tão prevalente, como eu lhe falei, né, 30% dos casos de câncer no homem são câncer de próstata. Nós temos no Brasil uma média de 60 a 65 mil novos casos de câncer de próstata por ano. 60 a 65 mil. E vou até complementar, existe uma projeção Sim. Nesse período que a gente está passando, de que se aumente isso para em torno de 70 a 75 mil. Pois é. Óbvio que antes de eu vir me entrevistar, eu dei uma pesquisada. Claro, perfeito, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você ia falar disso. Tem aumentado? Exato, vem aumentando de fato a incidência, né? Até porque nós estamos tendo recursos e melhor acesso à saúde e melhoria da qualidade de vida. E quando você melhora a qualidade de vida, a população envelhece mais. Sim. E o principal fator de risco do câncer de próstata é o envelhecimento. Então, quanto mais velho nós vamos ficando, maior é a nossa chance de ter o câncer de próstata. Tanto que o mais comum do câncer de próstata são aqueles pacientes que são diagnosticados entre a 6ª e a 7ª década de vida. Mas o que a gente tem notado com o passar do tempo é que cada vez pacientes mais jovens estão tendo diagnóstico de câncer de próstata. E hoje o rastreio, ele é feito basicamente, eu costumo dizer, eu desenho para os pacientes a curva de Gauss, né? Para poder ele entender quando é que ele deve começar ali a avaliação dele de próstata. A recomendação é clara, 40 anos de idade, você já deve começar a ir ao urologista e fazer o seu exame de laboratório, o seu PSA. Que esse exame não é... Não é o exame de próstata de toque, ok, tá? Aos 40 anos de idade. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata, esse paciente ele tem um maior risco de ter câncer de próstata. E aí vai um dado muito importante. Se você tem um parente com câncer de próstata, sua chance de ter câncer de próstata é de 2 a 3 vezes mais do que aquele homem que não tem parente com câncer de próstata. Se você tem 2 parentes com câncer de próstata, essa chance é 6 vezes maior. Cara, isso é muita coisa. Exatamente. Então, a história familiar ela é muito importante. Então, quando o paciente senta na minha frente que me diz que meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata, você liga a lanterna. Você tem que olhar para ele com mais cuidado do que aquele paciente que lhe diz que não tem histórico familiar de câncer de próstata. Então, o primeiro fator de risco é a idade, né? Quanto mais velho, maior. O segundo é relacionado aí à história familiar. Então, a partir de 40, começa a fazer o PSA. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata, a partir de 45 já começa o toque. Quem não tem histórico familiar, a partir de 50. Essa é a regra geral da curva de Gauss. Okay. A gente tem 5% para um lado e 5% para o outro. Ou seja, 5% que você vai iniciar o exame de toque muito antes dos 45 anos de idade ou dos 50, porque vai depender muito do histórico familiar, do exame de laboratório ali, e outros que você pode postergar um pouco mais. Por isso que eu digo a todos os pacientes, não é receita de bolo. Sua saúde é diferente da minha saúde, da saúde de outro. Então, a conduta ela é sempre individualizada. Entendi. Nesse sentido, me fale,
O exame de toque, ele é uma realidade? Existe alguma outra alternativa? Tem muita gente que está torcendo para quando chegar na minha vez, eu quero que a tecnologia já tenha me ajudado com isso aí. Preconceito natural, mas a gente também está para reconhecer a realidade, então isso é cultural, isso vem se desmistificando, tanto que você trouxe aí que as pessoas têm aumentado a procura do autocuidado, da prevenção, graças a Deus, mas muitos homens ainda têm essa resistência, ainda têm esse preconceito, e espero que você está fazendo o seu trabalho também nesse sentido, né? Não é só atender ali no seu consultório. Então, hoje você é ativo nas redes sociais, você tem desenvolvido um bom trabalho de comunicação, tem melhorado a cada dia. E o objetivo eu sei que é esse, que é levar a educação, é desmistificar, é quebrar esse preconceito. Parabenizar por isso, porque a tecnologia trouxe essa facilidade, né? De levar conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para as pessoas que não têm esse conhecimento. O exame de toque é uma realidade, existe uma alternativa. Até hoje todo mundo espera, né? Que exista uma possibilidade que não o exame de toque. Mas assim, Michel, você é contador. Imagine o país populoso como é o Brasil. Imagine uma incidência de 65 mil novos casos de câncer por ano. Imagine uma população que só tem acesso ao especialista quando está em grandes cidades. Então, esse interior todo do Brasil aí tem dificuldade de acesso, infelizmente. Você precisa de um urologista e um exame de sangue para diagnosticar a maior parte dos pacientes com tumor com câncer de próstata. Provável que no futuro tenha um exame que tenha essa acurácia de diagnosticar sem fazer o exame de toque. A gente ainda não tem, né? Claro que o exame de toque e o exame de sangue não diagnosticam. Eles levantam a suspeita e o que define se o paciente tem câncer de próstata ou não é uma biópsia de próstata, tá? Mas levanta a suspeita. Então, quando você faz essa avaliação, nós chamamos de screening, que é o quê? Você vai pegar aquela população e vai avaliar quem tem risco ou não. Isso tem que ser custo efetivo também. Imagine você o custo de um médico, urologista e um exame de laboratório comparado, sei lá, a um custo de uma ressonância, por exemplo. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu preciso realmente fazer o exame de toque? É outra pergunta que os pacientes falam muito. E eu costumo dizer o seguinte, imagine aí 10 amigos seus. 10 amigos seus. Desses 10 amigos, 2 deles vão ter câncer de próstata e o seu exame de sangue de PSA vai estar normal. E se ele não fizer o exame de toque, ele não vai ter um diagnóstico precoce. O que é que eu quero dizer isso? Sim, explica. Que 20% dos casos de câncer de próstata, o PSA pode estar, que é o exame de sangue, pode estar dentro da normalidade. E a gente identifica no toque. E na imensa maioria das vezes, quando você identifica no exame de toque alguma alteração, é um tumor de uma agressividade um pouco maior. Então, 20% é muito para você correr esse risco. 20% de margem em qualquer coisa. Imagine você com 20% de erro no fechamento de um balanço. Não pode. Não tem como. Então, não tem como ser 20% de erro no fechamento do balanço de sua saúde. Entendi. Então, toque e PSA. E aí os outros pacientes perguntam, e você, doutor, já fez o exame de toque? Ainda não, mas eu tenho um arsenal de urologistas aí que eu posso escolher para poder fazer. Inclusive fazer e confirmar, né? Para ver se está tudo certo. Rapaz, não chegou ao meu momento ainda, mas faço meu exame de PSA. Eu fiz ano passado, e aí não entendia, fiz uma bateria de exame e mandei para Jessé, esse negócio aqui... Aí, Jessé, fica tranquilo, rapaz. É isso aí. É prevenir, né? É dessa forma aí que a gente tem que fazer. O que é que os homens podem fazer para prevenir o câncer? Tem algo a mais além da alimentação e da prática de atividade física? Ou isso é suficiente? Na verdade, assim, é o que eu falei para você, né? O tumor de próstata, a principal associação dele é com a idade,
Sim. E aí, quanto mais a gente envelhecer, maior o nosso risco. O histórico familiar é uma outra coisa. Sim. E um dado importante, Michel, que a gente precisa falar muito, há uma predominância maior do câncer de próstata na população negra do que na população branca. Sério? Apesar de que no Brasil é miscigenado, né? Mas se você pega dados, por exemplo, de estados em que há uma predominância de negros, como é aqui a Bahia, sim, então o número de pacientes com câncer de próstata é maior. O que significa dizer isso? Que é uma questão genética associada. Caramba, interessante isso. Diferente, por exemplo, de outros tumores que têm a prevalência em brancos, em caucasianos, né? Como é a terminologia que utilizamos aí nos estudos, né? Então, assim, mais um motivo para a gente aqui na Bahia estar de olhos bem abertos na investigação e no cuidado aí com relação ao câncer de próstata. Tome informação, hein? Quem está acompanhando aí, tendo uma aula gratuita aqui de pós-graduação. Falamos aqui do jovem, vamos fazer uma retrospectiva. Perfeito. Falamos de quando o jovem deve procurar urologista, que é... Normalmente, eu costumo dizer uma frase importante. Uau. Quando é que o jovem deve buscar urologista? A partir do momento que ele não vai mais ao pediatra. Pronto. Paz. Deixou de ir ao pediatra, ele tem que ir ao urologista. Maravilha. Outro ponto. Idade média para o homem procurar urologista sobre a prevenção do câncer. 40 anos de idade. Perfeito. Mais um ponto. Benefícios que podem... Benefícios não. Hábitos que podem levar à prevenção do câncer. Perfeito. Aí sim. Não são fatores de risco muito fortes associados, mas assim o consumo excessivo de gordura animal e a obesidade, sedentarismo, tem um fator relacionado. Não só a questão da doença maligna, mas, por exemplo, a doença benigna da próstata também. Então, hábitos saudáveis sempre. Tudo que faz bem ao coração, faz bem para a ereção, faz bem para a saúde sexual masculina. Rapaz, eu acho que eu sugiro você registrar essa frase. Esse slogan. Né? Vamos entrar aqui agora na reposição hormonal e testosterona. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, importante. Como é que funciona a reposição hormonal masculina? Como é que quando é que ela é indicada? Falam. Essa é a parte agora da andrologia, sim, um dos segmentos da andrologia. Fazendo um corte aqui, falamos da urologia, estamos entrando agora na parte da andrologia, que é a reposição. Chegamos na especialidade agora da ativa gestão empresarial, né? Ele nichou. Nicho do nicho. Exato. Como é que funciona? Assim, Michel, a primeira coisa se veicula, né, o termo andropausa, né? Sim. Não sei se você já deve ter ouvido falar. Por associação à menopausa. Desculpe interromper, até isso o homem, ele sofreu com essa perda, né? A gente ouve falar da menopausa. Isso. Foi muito mais comum a gente ouvir falar da menopausa. Sim. Porque as nossas mães... Sim. E porque elas vão ou iam consulta. Aos médicos, a consulta. Isso. Só que a andropausa é um termo que ele não é tão disseminado, culturalmente ele não foi tão falado, que é o que você, desculpe interromper, mas... É isso, exato. Existe uma diferença, né, da terminologia da palavra, que essa palavra andropausa, ela não é adequada. E aí eu vou explicar o porquê. Por favor. Mas em termos de conceito, o que é a menopausa? A menopausa, a mulher entra na menopausa, é como se fosse uma data de aniversário. Quando ela fica 1 ano sem menstruar, aí você tem a certeza que ela entrou na menopausa. Isso significa o quê? Que os ovários, eles faliram. Eles pararam de produzir hormônio. Certo. Por isso que ela não ovula mais, por isso que ela não menstrua mais, por isso que acontece a menopausa. Né? E aí o especialista, que é o ginecologista, cuida dessa parte. Por que o termo andropausa não é um termo correto? Porque o homem não tem essa data de aniversário que o testículo deixa de produzir a testosterona. O homem, ele apresenta um declínio, uma diminuição da produção de testosterona, que aí normalmente começa a partir dos 30 anos de idade
você tem uma diminuição aí em torno de 1 a 2% por ano dos seus níveis de testosterona. A partir dos 30. A partir dos 30 você já começa. Você pode chegar lá no final da vida e ter testosterona normal e não precisar nenhum tipo de reposição. Ou você pode chegar no meio do caminho e precisar. Isso associado ao envelhecimento. Certo. Mas existem outros fatores que levam também à baixa de testosterona. E o principal hoje, infelizmente, não é o envelhecimento. É um contrassenso. Poxa, a população está envelhecendo mais. Deveria ter mais homens com baixa testosterona. Sim. Mas, na verdade, boa parte desses pacientes, principalmente os mais jovens com baixa testosterona, são pacientes que têm a obesidade associada. E aí vai mais uma coisa. Obesidade pode estar relacionada a baixos níveis de testosterona. Próxima pergunta. Quais são os sinais que o homem está com o nível de testosterona baixo? Um amigo meu, há um tempo atrás... Sim, eu conheço até esse amigo aí. Conheço. Não vou falar o nome, mas começa com L. Uhum. Ele estava um tempo atrás... Pode marcar ele aqui, o Instagram dele? Não, né? Ele andou um tempo atrás, meio cansado. Sim. Tá? Pô, negão... Falei, calma, isso é psicológico, calma. Não, enfim, mas parece que recuperou, graças a Deus. Maravilha. Quais são os sinais que o homem pode já perceber? Existe isso? Sinais Existe. São sintomas que não são sintomas única e exclusivamente da baixa testosterona, mas são sintomas que, quando associados ali no quadro clínico, e aí você faz a dosagem de testosterona, é o que confirma. Então, assim, o diagnóstico de baixa testosterona é sintomas, por isso a escuta do paciente é importante, e você tem que comprovar através da dosagem do laboratório, tá? E aí vai. Diminuição da libido, vontade em ter relação sexual, é um ponto. Diminuição da qualidade das ereções. Poxa, eu começo bem, de uma hora para outra, perco a qualidade. Ou então eu tenho dificuldade para poder começar. Certo. Um ponto muito importante, diminuição ou perda das ereções matinais. Tesão do mijo. O famoso tesão do mijo. Exatamente. Sério? Se você pegar pacientes com baixa testosterona, eles não acordam com ereção. Porque você tem um pico de liberação da testosterona pela manhã, então também é um estímulo aí para a ereção. Além disso, cansaço físico extremo é aquele paciente que dorme e acorda cansado. Perda de massa muscular. Aquele paciente que acaba engordando mais. Caramba, eu estou fazendo atividade física, mas eu não estou conseguindo perder peso. Pode ter uma baixa testosterona. Irritabilidade, né? Então, assim, pacientes muito irritados, né? Alteração da qualidade do sono. Sim. Também é um fator associado. E uma coisa que é muito importante e que muitas vezes a gente não dá a devida importância. Existe uma associação forte de pacientes com baixos níveis de testosterona e sintomas depressivos. Baixo nível de testosterona e sintomas depressivos. Então, você pega muitas vezes pacientes que estão de fato angustiados, depressivos, que muitas vezes buscam um especialista mesmo, que é o psiquiatra, para tratamento, mas esse paciente ele também tem que ser investigado com baixa testosterona. Então, assim, eu costumo dizer que testosterona não é hormônio sexual apenas. Ele é um hormônio essencial para a saúde do homem, como um todo. Imagine você, Michel, sem dormir direito, acordando cansado, você vai conseguir produzir? Não. Chegando no escritório, você não vai produzir chegando no escritório. Se esse não dormir direito e acordar cansado gera uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabou sua qualidade de vida. E é muito forte isso no consultório, os pacientes que estão no chão, de fato, de qualidade de vida. E quando você inicia uma terapia de reposição de testosterona, eles voltam com um sorriso e dizem assim: doutor, eu já ouvi isso várias vezes. Eu estava morto e não sabia. Caramba, é forte isso. Porque você começa a devolver a qualidade de vida. Mas é o que eu digo sempre, não adianta apenas o hormônio. Você precisa de uma mudança de mentalidade. Então não adianta você apenas repor a testosterona e continuar sentado, tomando seu barril de chopp e comendo sua picanha semanalmente. Toda semana. Você tem que
Claro, você tem o seu lazer, você tem o seu lazer, você tem o direito de escolher o lazer, são suas escolhas, mas você tem que ter uma mudança de mentalidade. O que é que eu vou fazer já que eu estou me sentindo melhor? Que chave é que eu tenho que virar? E aí, a gente que tem esse gosto por entender um pouquinho também essa questão de mentalidade, é isso, é virar a chave mesmo. Então, assim, o meu objetivo no consultório, quando eu pego esses pacientes, é ver o caminho para fazer ele virar a chave, porque não tem coisa mais bonita quando o cara vira a chave. Você virou, eu virei, e não tem coisa mais bonita quando o paciente vira de fato a chave. Você está falando aí, eu estou processando aqui o impacto que tem na vida de uma pessoa. Sim. Essa questão da saúde, né? Do se cuidar. Observe que você falou aí. Diminuição da libido. Quem está escutando aí. Às vezes você está num relacionamento. Sim. E aí não está mais com interesse ali. Perfeito. Né? No outro. E aí, meu Deus, não amo mais, não gosto mais. Isso. E aí vai, às vezes quer separar e quer... Sim. Uhum. E a causa é em você. Pode ser hormonal, né? Pode ser. Causa hormonal. Claro que a gente sabe que pode ser do próprio relacionamento, sim, né? E aí cabe a urologista também identificar isso. E aí, Michel, você abriu um parêntese que é importante. Para mim, o paciente ele tem que ser acompanhado de forma multidisciplinar. Então, assim, hoje eu trabalho com um nutricionista, ponto. E hoje eu trabalho com uma psicóloga que é especialista em terapia sexual masculina. Você formou ali um time. Entrou aqui, tem que ganhar. Por entender que não é só... Que não é só o hormônio. Não é só o físico, muitas vezes. E por mais que o paciente ele tenha uma alteração, por exemplo, da ereção, que é muito comum, né? O paciente é diabético, descompensado, obeso, está com disfunção erétil. Sim. Não adianta só eu tratar a disfunção erétil dele, não adianta só eu orientá-lo a cuidar do açúcar, da glicemia, a obesidade, sendo que a disfunção erétil dele mexe aqui, ó. Perfeito. E se ele não fortalecer isso aqui, não adianta. É um conjunto. É um conjunto. E aí, essa sua forma de trabalhar, ela foi desenvolvida justamente por entender muito bem sobre aquilo, que foi o que você se especializou. Perfeito. Eu entendo que tenha sido isso. Sim. Você se especializou, como você tem um perfil de realmente ouvir bastante o paciente, as entrelinhas, conversar, bater aquele papo, você percebeu que, não vou eu sozinho, eu preciso fazer muito mais. Sim. E esse ir além te fez montar um protocolo. Isso. Que os você planos tem de acompanhamento. Planos de acompanhamento. Isso, exatamente. Bom, fala um pouco sobre isso. O que é que seu paciente encontra no Dr. Gessé profissional? Como é que... Assim, Michel... Como é que funciona? A gente tem que partir do pressuposto, e eu falo sempre com os pacientes, o homem é relapso com a própria saúde, infelizmente. Né? Ele não deixa de fazer a revisão do carro. Para não ficar na mão. Mas ele não faz a revisão dele. Esqueça. Esqueça. É desse jeito aí. Às vezes você chega no paciente e diz assim, fulano, você tem aqui, veio comigo em 2019. Ah, doutor, nem sabia que tinha tanto tempo. Imagine. Você tem todo esse acompanhamento lá, né? Exato, todo. Então, assim, o que é que eu digo a ele? Se eu não lhe acompanhar de perto, a chance de você não seguir as orientações... Sim. Porque a gente tem uma vida atribulada, velho. Trabalho, um monte de coisa. Então, assim, se eu não coloco você dentro de um sistema que funciona, a chance de você não ter resultado é muito grande. Então, o paciente, a depender do que ele tenha de questão para poder tratar, ele precisa ter X consultas, tantas consultas de tanto e tanto tempo, ele precisa ter uma avaliação com a terapia sexual, ele precisa ter uma avaliação com o nutricionista, ele precisa, às vezes, ter uma avaliação com o fisioterapeuta urológica. Então, a partir do momento que você compra um pacote, vamos falar assim, sim, fica mais fácil, né, para o nosso público entender, você consegue colocar aquele paciente dentro daquele serviço e ele já sai com tudo organizado. Então, os pacientes saem hoje de minha consulta já com a data da próxima consulta
Já marcada. Marcada. Já. Então, a minha secretária, 48 horas antes, ela entra em contato, 24 horas antes, ela entra em contato. Os pacientes que eu acompanho hoje mais de perto falam comigo semanalmente. No seu telefone? No meu telefone. Por que isso? Resultado. Por que as minhas empresas hoje estão na ativo, não me dão dor de cabeça e me dão resultado? Boa. Ponto. Acabou. E eu não posso me preocupar. Eu não me preocupo com imposto, eu não me preocupo com nada disso. Você bem sabe. Por quê? Porque eu tenho que focar no que eu tenho que focar. O que é que o paciente tem que focar? Ele tem que focar no trabalho dele, na família dele e deixa o resto aqui que a gente estrutura. Legal. Entende? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender que esse processo traz um benefício maior para o paciente, não tem... É aquela coisa, quando você vê, você não consegue mais desver, né? Não desver mais, né? Não desver mais. Quem são os profissionais que fazem parte desse time aí? Sim. Hoje, Carla é a minha psicóloga. Minha não, né? A psicóloga, que a minha psicóloga é outra, né? Time, não pode ser ela. Do time. Mas poderia ser. Qual é a arroba psicóloga? Lembra do arroba dela aí? Eu vou marcar, a gente coloca na descrição para não passar gafe aqui. Mas se não me engano é Carla Freitas, PC, mas aí a gente marca aqui depois. Sim. Hoje eu tenho Mona Lisa, que é uma fisioterapeuta urológica. Você conhece Mona Lisa? Acho que você... Não lembro se você... Acho que você foi apresentado na festa lá do consultório. Na confraternização. Acho que na penúltima, se eu não me engano. Nós temos hoje Beatriz, que você conheceu. Nutricionista, né? Isso, exatamente, que é a nossa nutricionista. E a gente faz esse segmento, né? Então, assim, eu tenho uma agenda, por exemplo, de conversar com Carla, né? Então, assim, a gente senta e passa paciente por paciente. Que é a sua secretária lá. Não, com a psicóloga. Com a psicóloga. Porque a gente passa paciente por paciente. Por que tem que passar paciente por paciente? Porque, assim, o que é que eu entendo de psicologia? Então, pronto. Então, eu preciso de alguém que entenda para poder me dizer, ó, é por aqui. E, às vezes, você não sabe a estruturação familiar que o paciente vive. Isso é importantíssimo. Cara, é demais essa sacada desse que você teve aí. Não, é demais. É um acompanhamento completo e não tenho dúvida de que o resultado do seu paciente é melhor. Ele é muito melhor depois desse formato, né, digamos assim, dessa estrutura que você criou para poder atendê-lo. Sim. Tem um ganho enorme. Isso. Recuperação mais rápida. Isso. E assim, a gente tem que ser espelho para os pacientes. Então, não adianta eu ser um cardiologista e o paciente estar no meu consultório e eu estar fumando. Entende? Então, assim, eu não tenho como falar do meu paciente de qualidade de vida e ele não me acompanhar no Instagram e não tá vendo que eu tô fazendo minha atividade física. Que a primeira coisa que eu faço antes de cuidar dele é cuidar de mim. Eu primeiro, né? Primeiro sou eu. É igual, você tem que estar bem para poder cuidar do outro. Exatamente. Se você estiver mal, você não pode. Exatamente. Uma frase que eu gosto muito, eu ouvi de um sábio, em quem você bota a primeira máscara de oxigênio? Quando dá uma pane no avião. É no outro ou é em você? Qual é a orientação? A máscara de oxigênio primeiro é em você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do outro. Assim é a saúde. Então, quando você é espelho para o seu paciente, ele vê, caramba, realmente, ele não está falando da boca para fora. Ele não está aqui para apenas prescrever um medicamento, né? Então, assim, é de fato uma mudança de mentalidade. Entendi. Pessoal, o Gessé está com a gente. É cliente nosso aqui da Ativo. Sim. Desde 2016, ele e mais 4 amigos, não tem só um CNPJ aqui com a gente, são 3 CNPJs, então a gente já cuida da saúde fiscal e financeira desse rapaz e dos amigos dele já há algum tempo. Graças a Deus nos confiou essa oportunidade e a gente vem atendendo desde então. Então, tá aqui, esse espaço é para os nossos clientes também. Então, quando a gente se especializou, quando a gente montou essa estrutura do escritório, foi para também atender aos nossos clientes, dar voz, dar visibilidade, dar oportunidade de estarem divulgando o trabalho deles. Então, cliente da gente aqui não é só ter o cuidado ali com as finanças e com os impostos, tem muito. A gente, assim como você fez lá o seu protocolo, pensou em algo
mais abrangente ali, a gente também pensou aqui. É agregar sempre, né? Bacana. Tem risco de reposição hormonal? Os pacientes eles têm que ser, na verdade, acompanhados de perto, né? Então, assim, existia uma crença, e é uma crença isso, a gente precisa derrubar esse mito, porque infelizmente circula muito aí em redes sociais essa informação que é falsa, de que reposição de testosterona dá câncer de próstata. Não é verdade, não sou eu que estou falando isso, inúmeros estudos, né, já comprovaram, inclusive com benefício de reposição em pacientes que já trataram de câncer de próstata. Então, o paciente teve o câncer, ele operou, ele fez o tratamento dele normalmente depois de 12 meses, 1 ano, né, com o exame de sangue ok, né, sem possibilidade ali de recidiva. É uma coisa que é para você definir junto com o paciente quando ele tem indicação de reposição. Então, assim, não há risco de câncer de próstata. Mas a gente tem que ter cuidado com a realização de exames de maneira seriada, né, o acompanhamento de maneira seriada, para que a gente consiga ir ajustando, porque não é receita de bolo. Sim. A reposição, se você for ler, a depender do medicamento ali em bula ou a forma de administração, a mesma para Michel não pode ser a mesma para mim. Entende? Sim. Então, é individualizado mesmo. E por isso que a gente coloca aí na questão dos protocolos que eu te falei, você já sabe quando é que você vai fazer o exame, já está protocolado. Okay. Então, assim, se você hoje, Michel, empresário, contador, chegar no meu consultório e dizer assim, olha, comecei a fazer medicina, vim aqui, você vai saber o que é que vai fazer em cada consulta, porque está tudo protocolado. Não tem os POPs? Sim. Pronto, é o meu POP. Interessante. Entende? Porque facilita e é reprodutível. Facilita e é reprodutível. Então, assim, eu posso ter um colega ao meu lado fazendo a mesma coisa que eu faço, do ponto de vista técnico, né? Claro que a abordagem com o paciente, a relação médico com o paciente, para mim, isso daí é o número 1. Perfeito, sim, sem dúvida. 95% da medicina, todo médico sabe. O que diferencia o médico não são os 5%, é a relação que ele tem com o paciente dele. Interessante. A reposição hormonal ela é feita de que forma? É uma forma só? Existem algumas formas de administração. Certo. Né? Então, assim, pode ser a via transdérmica, que é um gel, que você pode utilizar na pele. Pode ser na via de injetável. Né? Medicamentos, claro, a depender do tipo, a gente chama de éster ali associado de X em X tempo ou de Y em Y. Tem medicamentos que você tem que administrar no intervalo de tempo mais curto, outros em intervalo de tempo mais longo. Existe a possibilidade de fazer implantes de pellets, que são os implantes como se fossem chips, né? De testosterona, nada a ver com chip de beleza, né? Certo. Porque ficou aí, né? Veiculado na mídia, chip de beleza, chip de beleza, Não, nada disso. Então, assim, é uma forma de administração, é um procedimento que é um procedimento rápido, em torno de 10, 15 minutos, pouco desconforto, a gente faz com anestesia local, em consultório, entrega bons resultados também. E o que é que vai definir uma via ou outra via de administração? A individualização do paciente. Não é receita de bolo. Ok, perfeito. Entende? Então é isso. Bacana. Doutor Jessé, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de correção, e naqueles casos que, assim, salvou a vida do paciente, mas falando aqui de disfunção erétil, de perda de ereção. Perfeito. O que é que tem no mercado hoje para aquele homem que não tem mais a ereção? Existe hoje alguma solução para que ele continue tendo uma vida sexualmente ativa? Eu fiquei sabendo de alguns, eu falei, rapaz, existe isso já no mercado? Eu falei, pronto, existe. Vamos lá. Eu digo isso sempre aos meus pacientes. Recentemente eu falei até fiz um vídeo no Instagram e coloquei. E é uma frase que eu digo sempre aos pacientes. Você só vai parar de ter relação sexual quando você quiser. Forte, né? Meu amigo. Você pode ter 100 anos. Se você tiver o desejo, você vai ter relação sexual. Agora, se chegar um momento, e esse momento muitas vezes chega na vida do homem, que para ele não é interessante porque ele mudou o tipo de relação, para ele tá satisfatório de outro jeito, aí é um desejo seu. Certo. E o desejo seu, ele é respeitado. Mas aquele homem que ele tem o desejo de ter relação sexual, de ter ereção, não faltam possibilidades de tratamento. Então, você tem ereção até quando você quer ter ereção. E sempre tem um jeito.
Porque você pode passar desde medicamentos, comprimidos, né? Pode ser usados diariamente, que podem ser usados de forma esporádica. Muitas vezes você tem que associar a terapia com testosterona, porque, né, tem uma associação de baixa testosterona e disfunção erétil. Existem medicamentos, Michel, que você faz a aplicação no próprio pênis. Como essas canetinhas famosas que ficaram famosas aí para perda de peso, sim, por exemplo, que usa para insulina em pacientes diabéticos. Você tem umas canetas dessas que você utiliza um medicamento no próprio pênis. Desconforto mínimo que lhe promove uma ereção satisfatória. Claro que isso individualizado, cada paciente tem uma dose, cada paciente você tem uma concentração para poder usar e você devolve a qualidade de vida sexual àquele paciente. Fez de tudo e não resolveu. E aí, prótese peniana é uma possibilidade também. É o último recurso, né? A gente tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer no meio do caminho, mas é satisfatório e devolve a qualidade de vida para o paciente também. E a gente tem próteses hoje no mercado muito boas, né? E a diferença principal existem próteses que nós chamamos de semi-rígidas. O que é isso? O pênis ele fica em ereção, mas você é maleável, você consegue manipular para um lado e para o outro, então é como se você tivesse com a barraca armada o tempo todo, sim, mas está ali, pronto para o que precisar, tá? É satisfatório, procedimento rápido, boa parte dos pacientes até às vezes preferem mesmo, e você tem um dispositivo que é um dispositivo que a gente chama de 3 volumes, que é uma prótese inflável. Então, existe um dispositivo que fica debaixo da pele da bolsa escrotal, um botão. Sério? Liga, desliga. Liga e desliga. E resolve a qualidade de vida do paciente. Ou seja, o que não falta é recurso. É recurso. Isso. Então, tanto para prevenção quanto para correção e... para tratar os casos mais difíceis também. Meu amigo, não se preocupe mais com esse seu cansaço aí, não, tá? Procura o Dr. Gessé aqui, @Dr. Gessé Oliveira. Gessé Oliveira, urologista. Gessé Oliveira, urologista. Entre em contato que você não vai ficar mais cansado. Você vai achar uma solução para o seu problema aí. Dr. Gessé, entrando aqui na parte agora, já caminhando aí, o papo tá excelente, a gente está mais de 1 hora aqui batendo papo, isso boa, né? Muito bom, e a hora passou, o pessoal que me avisou aqui, Michel, tem 1 hora já. Daqui a pouco vem uma cartinha ali, 5 minutos, termina logo, termina logo, só tem 20 minutos aqui a gente batendo papo. Como é que é o Gessé? A gente falou aqui da especialidade, da sua abdômen, excelente conteúdo, muita informação, aprendi bastante. Como é que é o Gessé empresário? Como é que é o Gessé? Como é que é essa vida desse... Conta um pouco pra gente aí, para o pessoal. O Gessé normal. O Gessé normal. Porque assim, ó, vamos lá. Um dos papéis da gente aqui é levar conhecimento para o empresário da área da saúde. Vem muita coisa que a gente está já organizando, estruturando. Então, além do que a gente já faz aqui, dos nossos serviços de contabilidade, BPO financeiro, imposto de renda, registro de marca, toda essa parte de administração, de burocracia para a área da saúde, a gente está trazendo, tem mais coisas que a gente vai trazer para esse público, especificamente, exclusivamente para o público da área da saúde. Então, por que a gente está trazendo isso? E essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui a Dr. Gessé. O médico, ele é um empresário. Sim. Ok? Sem dúvida. Ele tem um CNPJ, ele tem sua clínica, ele tem seu consultório. Então, assim, ele precisa também ter um certo conhecimento, ele precisa de apoio na contabilidade especializada, como somos nós, mas ele também tem que ter um pouco ali de conhecimento. E eu lhe conheço, você já mexe com... Sim. Já mexeu muito mais, já teve algum... Como é que é essa vida sua empresarial, administrativa? Isso é interessante, Michel, porque assim, você não precisa saber de tudo, até você não tem capacidade técnica para isso, né? Você tem que nichar mesmo e trabalhar a sua área, mas você não dá para ser leigo por completo, né? Então, assim, não dá para eu ter um serviço de contabilidade, eu não entender o que é um PIS, um COFINS, o IRPJ, não saber que é trimestralmente. Exatamente, entende? Que nosso ISS aumentou aí de 2% para 3%, entende? Então, assim, isso é importante. Eu tive... alguns anos atrás, a oportunidade de estudar a parte de investimentos, né? De fazer uma certificação de especialista em investimentos pela Ancor.
já me aventurei aí como sócio de escritório de investimentos, Sim. associados à plataforma mesmo de investimento. Depois, de fato, vi que me agregou muito conhecimento, sem dúvida, me abriu inúmeras portas, mas chega um tempo que você tem que, de fato, focar naquilo que você quer, né? Já fui sócio de um grande amigo aí numa empresa de BPO financeiro, mas meu grande amigo entendeu que eu não estava um sócio tão atuante assim, e eu concordei, e eu concordei, mas assim, a ideia do BPO financeiro é fantástica. Fantástica, é zero dor de cabeça, eu não tenho, e você bem sabe, hoje eu estou dentro da cooperativa de urologia aqui da Bahia desde 2018. Né? Você lembra dessa época? Eu entrei na diretoria financeira e eu mexia com planilha de Excel sem nunca ter tomado curso de Excel, aprendi na tora, né? Como a gente fala aqui na Bahia, e assim, e na época eram, sei lá, 70 cooperados, hoje nós temos quase 200, né? Sim. O faturamento de lá para cá, 5 vezes, 6 vezes. Então, assim, a dor de cabeça que eu tinha em 2018, hoje eu devo ter 5% depois do BPO financeiro. Então, assim, é incrível o quanto que pode agregar de valor a você entender aonde você precisa melhorar dentro da sua empresa. Onde é que está vazando dinheiro, onde é que você pode melhorar, você ter gráficos. A gente é leigo, eu sou médico. Se você não me apresenta muitas vezes na forma de gráfico, você me abre aquela planilha ali cheia de números, eu não vou entender nada. Então tem que ser uma coisa objetiva. E uma empresa de contabilidade que tem um serviço de BPO financeiro, isso é uma mão na roda, né? Infelizmente, eu acredito, talvez eu esteja enganado, poucas empresas hoje, poucos escritórios de contabilidade têm um BPO associado, mas eu acho que deveria ser obrigatório, né? Toda empresa que você pega ali para poder fazer a contabilidade, você tem também um serviço de BPO financeiro, porque na minha visão leiga, eu acho que isso facilita a vida, inclusive da contabilidade. Demais. Facilita a vida. E o principal, o que trouxe em 2018, a gente já conta essa história, a gente fez 5 anos, a Ativa fez 5 anos, e eu falei, 5 anos, consolidei. Tô no mercado, tô no jogo. Sobrevi. Como é que vai ser daqui para frente? E os próximos 5, os próximos 10? Então, a Ecofre veio, o BPO financeiro, veio justamente de... Assim como você falar com seus pacientes, que não é só você que atende, você fala assim, eu preciso de algo a mais aqui, tem algo que você buscou uma equipe para poder complementar o seu protocolo. Sim. A gente fez com a contabilidade. A informação não está chegando... do financeiro não está chegando para a contabilidade. A gente precisa fechar a balança, a gente precisa estar com os números. E além disso, o mercado, o cliente, ele não sabe da parte financeira, da parte administrativa. Como é que eu posso resolver esse problema dele? Perfeito. E daí que veio a ideia do BPO financeiro. Então, hoje a gente é especialista na área da saúde e a gente tem serviços essenciais para esses profissionais da área da saúde. Então, não é só a contabilidade. É a contabilidade, é o BPO financeiro. E, dessa forma, eu consigo, por exemplo, fazer com que você, que é nosso cliente, ganhe tempo para estar com seus filhos, como você faz muito bem, para estar praticando sua atividade física, e principalmente para se especializar ainda mais no seu negócio, que é a medicina. Perfeito. Então, é uma satisfação para a gente aqui também ver os clientes da gente sem essa preocupação. Então, a gente resolve esse problema. Doutor Gessé, vai lá, cuida dos pacientes, vai viajar, vai ficar com tua família, deixa essa parte burocrática, que é o que eu sei fazer aqui, eu e minha equipe, a gente tem atendido e a gente acompanha você nessa jornada já há algum tempo. É gastar energia com o que você precisa gastar, né? A gente não pode ficar drenando energia. Então, assim, é você se cercar de bons profissionais, né? De uma equipe qualificada. E a gente sabe que, infelizmente, tanto na medicina quanto na contabilidade, tem péssimos profissionais aí no mercado. Sim. Então, assim, você ter um profissional é importante. Então, assim, nem todo mundo sabe fazer contabilidade da área de saúde, contabilidade médica, né? Eu lembro aí das discussões de redução de imposto que a gente teve, de tributação para procedimento hospitalar. Então, assim, você tem que ter expertise. Sim. Senão você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa.
quando a gente decidiu, que teve um momento, né, a gente não começou especialista lá em 2013 na área da saúde. Quando eu decidi nichar para a área da saúde, a gente já vinha atendendo na área da saúde pelo menos há uns 5 anos. Sim. Então, e aí quando eu fiz a pergunta, o exercício aqui com a equipe, que a equipe ela participa muito das minhas decisões, muito mesmo. Eu ouço bastante. A primeira pergunta que eu fiz foi, qual é o nosso diferencial? Porque você ser especialista na área da saúde, como a gente não é só saber apurar o imposto. Sim. Porque aí isso é fácil de aprender, certo? Quando a gente decidiu ser especialista na área da saúde, a gente criou um processo interno, criou um modelo de operação, entendeu o cliente, foi buscar parceiros para atender esses clientes, porque a gente não resolve tudo, resolve a minha área. Mas, por exemplo, hoje a gente tem parceiros na área de marketing, a gente tem parceiros dentro de bancos, a gente tem parceiros especialistas em linhas de crédito e financiamento, para você que quer abrir seu consultório, que quer reformar seu consultório, para utilizar dinheiro mais barato de banco, com carência. Então, a gente, um dos nossos diferenciais hoje é esse hub de soluções de parceiros e de, principalmente, entender o perfil. Por exemplo, a gente já sabe aqui, manda uma mensagem lá para o Dr. Gessé, o Dr. Gessé não respondeu. A gente já sabe que não é porque você não quis responder, é porque você está numa mesa de cirurgia com o paciente, é porque você está cuidando dos seus filhos, é porque você saiu da mesa de cirurgia ali, saiu da sala de cirurgia, né? Sim. Você foi responder as suas mensagens mais prioritárias. Perfeito. Que é uma mãe, que é uma irmã, que é uma esposa, que é um filho. Um contador, 11 horas da noite, você não precisa responder seu contador, porque ele nem vai estar mais acordado. Perfeito. Mas você precisa responder a alguém. Então, a gente... E tem coisa aí, coisa boa que está vindo realmente aí pela frente, exclusivamente para profissionais da área da saúde. Então, médicos, dentistas, psicólogos. E esse trabalho que a gente tem feito aí. Quem quiser seguir o Dr. Gessé... @Gessé Oliveira Urologista, né? Hoje eu entendo que a rede social, o Instagram, ela é um disseminador de boas informações. Sim. Então, assim, de má informação, de vídeo de dança, de piada, a gente já tem um monte aí, né? Então, assim, e disseminar boas informações é difícil, né? Porque não é um conteúdo que a maior parte das pessoas estão ali para poder que viraliza, apreciar. Né? Mas água mole, pedra dura, não, né? Bate, já dizia. Exatamente. Então, assim, diariamente eu estou ali no Instagram, respondendo às vezes muitas perguntas, falando sobre o que de fato eu tenho diária de atuação, postando também coisas do meu dia a dia, né? Porque as pessoas têm que entender que por trás dali não é só um médico, né? Existe um ser humano, né? Cheio de problemas e de falhas. Normal. Tem vezes que a gente está de saco cheio e não entra mesmo, Sim. Fica 2, 3 dias sem entrar, é normal, então sou eu mesmo, né? Então, assim, antes de qualquer CNPJ vem um CPF. Sim. E ali é o meu CPF, né? Então, assim, o CNPJ você toma conta. Mas ali é o meu CPF, é a minha cara e eu tô lá. Quem quiser seguir, tirar dúvida, eu tô sempre à disposição aí, aberto. Lá tem seus contatos, WhatsApp? Lá tem meus contatos, você pode entrar lá, tem contato no meu site, contato direto da minha secretária. Se você me mandar um direct, sou eu mesmo que vou te responder. Nenhuma empresa toma conta do meu Instagram, então isso aí é uma coisa que... é importante falar sobre exato. Isso. Então, assim, por que isso, Michel? Eu trato de temas muito sensíveis. Sim. E não dá para você deixar temas sensíveis expostos. Infelizmente, não é na empresa do marketing que toma conta de um Instagram, de um urologista que trabalha com disfunção erétil, por exemplo, não vai ser um médico urologista que vai estar lá. E muitas vezes o paciente ele se sente constrangido de perguntar. Diferente do meu. O que é que eu noto no meu Instagram é que ele começa a seguir, aí fica só olhando. Sim. Depois ele pergunta. Aí fica perguntando. Aí depois a dor vem pelo direct. E muitas vezes você não vai resolver a vida dele. Mas eu posso dar um direcionamento. Sim. E já valeu. Se de 1000 curtidas ali,
um direct ali, der um direcionamento, já valeu. Ele não precisa virar meu paciente, não. Ele só precisa ter a boa informação, levar. Encaminha o vídeo ali para alguém ali, sabe? Sim. Você abre a lanterna ali para poder ele enxergar aquilo. Então, assim, a gente que leva o bom conteúdo, eu falo bom conteúdo do ponto de vista de levar um conteúdo técnico, de qualidade. E eu falo de mim e falo de você. É duro, mas a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que estar ali o tempo todo, porque uma hora a gente vai conseguir beneficiar alguém. Maravilha. Que bom, acompanho lá e tiro dúvidas, encaminho. A gente... Tem um amigo nosso aí que também manda dúvidas direto. Um amigo nosso conversa com ele. Doutor Gessé, o que te fez procurar a contabilidade da gente? O que é que te deixa tranquilo na nossa contabilidade sendo cliente da gente? Recomendar para os seus amigos, eu nem vou perguntar porque você já faz isso com frequência. Já faço com frequência. Mas se for para deixar registrado, você recomendaria a nossa contabilidade, nosso serviço para os seus amigos? Sim, bota aquelas carinhas aqui, né? Com certeza, sem dúvida. Recomendo, não é? Porque Michel, na verdade, é meu amigo de antes, mas assim, amigos, negócios à parte, né? Se ele não tivesse uma empresa de qualidade que prestasse um serviço de qualidade, eu não confiaria. Ele continuaria sendo meu amigo, né? Até porque nós temos amigos aí de diversas áreas de atuação e nem sempre a gente usa o serviço dos amigos, né? Então, assim, isso a gente tem que separar, né? Então, assim, aqui quem tá falando é o cliente, né? Não é o amigo. Então, de fato, confio, de olhos fechados mesmo, porque quem trabalha na honestidade não tem como a gente não colocar do lado e crescer juntos, né? Então, assim, quando você encontra uma empresa que é uma empresa que tem princípio, que é uma empresa que faz com que, é o que você falou, você tenha qualidade de tempo para suas coisas. Eu não me preocupo com a parte de gestão financeira, porque você está ali. Então, assim, é uma preocupação a menos para mim. Vou fazer o que eu quiser, vou estar com os meninos que estão ali já olhando ali, estão quietinhos, tá vendo? Mas trouxe aí os dois pro podcast. Daqui a pouco a gente bota os dois aqui para poder conversar. Então, é aquilo ali que vale, velho. Bacana. E para a gente ter aquilo ali, precisa ter pessoas e empresas, e aí é o que eu lhe falei, primeiro o CPF, depois o CNPJ, porque também se você não fosse honesto, você poderia ter a melhor empresa que não valeria a pena. Então é você se cercar de pessoas que façam com que você cresça junto. E aí cresce todo mundo, velho. Eu cresci nesse tempo que a gente começou. A jornada já veio. Você cresceu, né? Os outros que chegaram, né, depois indicados também cresceram. Sim. Então, assim, confio, ativo gestão empresarial, de olhos fechados, entendeu? Não contrate só a contabilidade, contrate a contabilidade com o BPO financeiro, que você vai ver o que é, velho. Uma despreocupação eterna, entendeu? A gente agradece a confiança e a gente se preocupa aqui todos os dias em prestar um bom serviço, em fazer as coisas com qualidade, em não levar preocupação para vocês. E é o nosso lema aqui. O cliente contrata a gente porque ele não quer ter dor de cabeça. Porque se for para ter dor de cabeça, se for para ele fazer, ele tem que pensar, ele mesmo vai lá fazer. Ele não vai pagar a gente para fazer. Então, nosso papel aqui é deixar você tranquilo para você cuidar dos seus pacientes aí. Maravilha. Doutor Gessé, estamos chegando aqui já no encerramento. Queria agradecer pela presença. Queria agradecer por ter aceitado o convite, queria agradecer por ser nosso cliente, por indicar pessoas da sua confiança para serem nossos clientes, que essas pessoas já estão indicando outras pessoas. Perfeito. E por confiar no nosso trabalho, continue confiando, a gente está se preocupando todos os dias para que a gente consiga atender de uma forma transparente, de uma forma com qualidade e, de fato, resolvendo o problema de vocês aí. Então, as portas continuam abertas. Quem sabe a gente volta a fazer outro podcast aí. Com certeza, sempre. Tem muito mais coisa aqui, tenho certeza que não foi falada, o tempo não dá para se falar tudo. Sim. Mas o objetivo foi trazer esse conhecimento, disseminar essa informação, fazer com que as pessoas tenham contato com informação de qualidade, conheçam o profissional Gessé Oliveira, doutor Gessé Oliveira, que é especialista, que está aí, não é só um médico que está ali atendendo os pacientes ou fazendo cirurgia, é um profissional, eu acompanho, eu conheço, que já vem desde a sua essência lá, desde sempre, ouvindo, se preocupando como é que pode melhorar de fato
a vida do paciente ali dentro do seu consultório, enfim, trazendo qualidade de vida. Perfeito. E os meninos? Estão ali. Estão ali, quietinhos, tá vendo? Disse a você. Várias pessoas, quando eu postei que a gente tava vindo pra cá, disse assim, rapaz, como é que você vai levar 2 meninos no podcast? Eu disse, rapaz, eu só vou armado. Levo comida, levo água, entendeu? E aí estão os 2 quietinhos ali. Mas é isso, Michel, agradecer aí a oportunidade. Sempre que for convidado, eu vou fazer questão de estar. O conhecimento salva. Salva. O conhecimento fez a gente estar aqui hoje. De fato. Que bom ver seu crescimento aí, essa sua evolução, essa sua virada de chave. Fico muito feliz por isso também. Tamo junto aí, então. Beleza. Obrigado e até a próxima.